Boa noite, criança. Tudo bem com vocês? Mais uma semana que nós estamos aqui de novo. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, crianças, semana passada nós falamos sobre a igreja, né? E essa semana nós vamos falar sobre os mandamentos da igreja. Então, a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro tijolinho da igreja, né? Que pregava todos a boa nova. Isto é o advento, o nascimento do reino de Deus. Prometido nas Escrituras, já lá nos séculos, Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até hoje, a plena comunicação do reino da glória celeste, quando Cristo voltará glorioso. No encontro de hoje, a tia vai mostrar para vocês os mandamentos da igreja. Tá? Existem 5 mandamentos da igreja. Tá? Os mandamentos da igreja. No Catecismo da Igreja Católica diz que é indispensável para o crescimento da vida espiritual dos fiéis, podemos e devemos fazer muito mais, pois isto é apenas o mínimo da obrigação o mínimo obrigado pela igreja. Primeiro, participar da missa aos domingos e dias santos de guarda. Não deixar que nada impeça de você participar da missa. Né, criança? Domingo, sempre lembrar que domingo a gente tem que ir na missa, tá? Confessar pelo menos uma vez ao ano. É o segundo mandamento, tá? Não esquecer que não podemos deixar de confessar pelo menos uma vez ao ano. Vocês sabem que ainda vocês não podem confessar que não fizeram a primeira comunhão, né? Mas o ano que vem, depois que vocês fizerem a primeira comunhão, vocês sabem que tem que confessar. A gente tem que confessar, pede à igreja para confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Mas nós podemos confessar sempre, de preferência, quando a gente sentir vontade, não deixar acumular muitos pecados. Podemos confessar uma vez por mês, ou até menos. Cada um, quando necessitar, achar que está com muito pecado. Tem pessoas que preferem confessar de 15 em 15 dias, poder não deixar os pecados se acumularem. Tem pessoas que confessam uma vez por mês, de acordo com aquilo que seu coração está pesado. Né? A gente não podemos deixar aquilo pesar na gente. Cada um conforme a sua necessidade, como se sentir que deva confessar. O nosso terceiro mandamento. O terceiro como mandamento. Comungar. Terceiro mandamento. Comungar pelo menos pela Páscoa. Tá? Comungar pelo menos pela Páscoa. Seria comunhão diária. Era bom se a gente tivesse a comunhão diária, né? Mas muitas pessoas não têm tempo, não tem como, às vezes a igreja é longe, trabalha muito, correria do dia a dia, vocês estudam, depende do papai e da mamãe para levar, né? Então não tem como. A comunhão para nós cristãos é o alimento da nossa vida eterna. Recebemos quando a gente, no nosso batismo, né? A gente já começa a saber da nossa fé. Então a comunhão é nosso alimento que alimenta a nossa alma. No quarto mandamento, nós podemos jejuar e abster-se. Ih, a tia está enrolando a língua, parece que não sabe nem ler, criança. Abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. A igreja nossa pede na Sexta-feira Santa, que a gente não coma carne, né? A gente tem abstinência de não comer carne e seus derivados. Quem completou 14 anos de idade deve se abster de carne e completou 18 anos a 60 anos de idade, fazer jejum. Vocês ainda não estão na idade, mas se vocês conseguirem e tiverem vontade, vocês já podem começar.
na sexta-feira santa não comer carne. Não é difícil, é só um diazinho no ano, na sexta-feira vocês já podem começarem, tá? E o quinto mandamento, pagar o dízimo conforme o costume, atender às necessidades da igreja. Por exemplo, vocês que ganham, tem criança que ganha mesada, semanada, tirar um pouquinho daquele dinheiro e dar para a igreja, devolver aquilo que Deus dá para a gente de graça. Mais para frente, a tia vai falar com vocês sobre o dízimo, explicar direitinho para vocês. Hoje a gente só está falando mesmo sobre os mandamentos da igreja para vocês, tá bom? Esses mandamentos, promulgados pelas autoridades pastorais, têm por fim garantir a todos nós fiéis o mínimo de disponível no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo, unidos à liturgia que dela nos alimentarmos, e somos fiéis à igreja. Devemos também ser fiéis às normas morais que a igreja nos prescreve. E no quinto mandamento também, os dias santos de guarda. nós temos que guardar também, gente, os dias santos de guarda. Não podemos deixar de ir na missa nos dias santos de guarda, tá? Olha, quais são os dias santos de guarda? Em cada domingo celebramos a Páscoa. Isso é a ressurreição do Senhor. A festividade que devemos agradecer a Deus. Além dos domingos, a igreja celebra os fatos mais importantes da nossa redenção com maior a festividade. Santa Missa, Mãe de Deus, 1º de janeiro, primeiro dia do ano, tá, criança? Esse primeiro dia do ano é importantíssimo para a nossa igreja, tá? Santíssimo Sangue de Cristo, que foi o Corpus Christi, que foi aquele dia que a tia passou aquele filminho para vocês, que a tia passou para vocês assistirem, teve criança que assistiu, falou que gostou. Quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade, tá? E a Imaculada Conceição, 8 de dezembro. E o Natal, 25 de dezembro. Criança, hoje nós terminamos, tá? A nossa oração, nosso encontro, tá? Boa noite, ficam com Deus.